Então, ó, vamos começar, né? Porque 40 minutos, a hora que a gente vê, passa rapidão. Eu coloquei aqui na tela de fundo, mas se vocês quiserem também, eu posso tirar, porque assim, vocês vão ver que a gente vai fazer ela mentalmente aqui. A gente vai ler na frasinha e montando ela. Vou colocar aqui no módulo de apresentação de slide. Bom, só vou relembrar aqui um pouquinho com vocês antes, né? O que a gente tem na tabela periódica? Nós temos os elementos químicos. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Olha, a gente consegue contar 1 para o hidrogênio, 2 para o hélio. Então, os elementos químicos, eles são organizados nessa tabela periódica em ordem crescente de número atômico. O que é esse número atômico? É o número que indica para mim quantos prótons eu tenho dentro do núcleo e quantos elétrons eu tenho na eletrosfera. Lembram disso, né? Vamos lembrando aí. E aí a gente tem assim, nossa tabela periódica, ela está dividida em colunas. As colunas são 18. E essas colunas, elas nos informam as famílias. As famílias que os meus elementos químicos pertencem, né? Os grupos que eles pertencem. Ela também está dividida em períodos, em linhas. Quando a gente fala linha a gente fala um período. Primeiro período, eu tenho hidrogênio e hélio. Segundo período, eu tenho aqui lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio. Todos esses que estão na segunda linha estão no segundo período. E assim vai. Terceiro período, os que estão na terceira linha. Quarto período, os que estão na quarta linha. Sexto período, olha, no sexto período eu tenho esses aqui também, os lantanídeos. No sétimo período eu tenho também os actinídeos. Lembrando que o período tem a ver com o número de camadas que o meu elemento químico tem. Se eu faço a distribuição do meu elemento químico, ele tem só uma camadinha, primeiro período. Se ele tem 2 camadas, segundo período. Se ele tem 3 camadas eletrônicas, terceiro período. E aí, depois que a gente vê as frases, a gente vai fazer alguns exemplos aí de distribuição eletrônica para ver se vocês lembram, né? Então, o período aqui, a linha, tem a ver com isso. Com quantas camadas eletrônicas o meu elemento químico tem. E a família? A família também tem a ver com a distribuição eletrônica. Quando eu faço a distribuição eletrônica e o meu elétron diferencial, o último elétron que eu ponho nessa distribuição eletrônica, termina no subnível S com 1 elétron, eu coloco o meu elemento químico no grupo dos metais alcalinos. O hidrogênio fica aqui, ele não é um metal, mas ele fica aqui porque a sua distribuição termina em S1. Faça a distribuição, terminou em S, mas com 2 elétrons, orbital completo, a gente coloca ele no grupo dos metais alcalinos terrosos. Fiz a distribuição, terminou em P, aí eu venho, olha, P com 1 elétron, ponho aqui no grupo 13. P com 2 elétrons, grupo 14. Mas depois a gente vai fazer um exemplinho aí disso aí. E aí aqui a gente tem os que a distribuição eletrônica terminam no subnível D, e aqui os que terminam, perdão, no subnível, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o quê. Peraí, deixa eu interromper o compartilhamento e voltar. Sumiu tudo aqui da minha tela, ficou só vocês, não ficou nenhum slide aqui, ficou isso aqui de novo. Módulo de apresentação de novo, e já foi lá para frente. Estou voltando aqui para a gente... Aqui, estava aqui. E esse grupo, então, que fica aqui de baixo, são aqueles cuja distribuição eletrônica termina no subnível F. Ótimo, isso a gente vai lembrar depois um pouquinho. Então, aqui, olha, aqui eu pus uma tabela em branco, para a gente ir colocando um por um dos elementos químicos nela. E aí eu vou dizer uma coisa assim para vocês. Se eu quero decorar a tabela periódica, eu posso decorar ela inteira, mas uma grande parte dela eu quase não uso. Uma grande parte dela, que é essa parte dos metais de transição, basta eu imaginar assim, todo mundo que eu não tenho aqui na minha cabecinha decorado, são metais de transição. E eles são metais de transição porque eles apresentam 2 elétrons na camada de valência. Então, essa parte aqui do meio, no próximo slide eu vou ensinar vocês a decorar ela. Mas ela
Se eu fosse vocês, não perderiam tempo tentando decorar. Por quê? Ah, estou pensando aqui, o ouro não está dentro dos que eu memorizei. Se ele não está dentro, é porque ele faz parte desses metais de transição. E o que eu tenho que saber do metal de transição? Que ele é um metal e que, normalmente, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Eu sabendo isso já basta. Então, eu vou começar mostrando para vocês. Deixa eu limpar aqui. Vou começar mostrando para vocês só a família A. Quem que é essa família que eu vou começar mostrando para vocês? Vou começar mostrando o grupo 1 dos metais alcalinos, o grupo 2 dos metais alcalinos terrosos, o grupo 13 do boro, o grupo 14 do carbono, o grupo 15 do nitrogênio, o grupo dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres. Por que esses que eu vou começar mostrando para vocês? Porque esses são, assim, os que mais são, assim, que a gente tem que ter, que eles mudam entre si. Mudam por quê? Metais alcalinos, eles apresentam em sua camada de valência um único elétron. Metais alcalinos terrosos apresentam em sua camada de valência 2 elétrons. Família do boro apresentam 3. Família do carbono apresentam 4 elétrons na camada de valência. Família do nitrogênio apresentam 5. Família do oxigênio, 6. Família dos halogênios aqui, 7. E família dos gases nobres, com exceção do hélio, todos têm 8 elétrons na camada de valência. O resto que eu não memorizar nesse primeiro quadro é porque, não memorizei porque tem 2 elétrons na camada de valência. Então, fica mais simples para eu fazer assim. Então, olha, a gente vai começar a vender essas famílias aí. Vou tirar aqui o que eu escrevi para não atrapalhar. As frases que eu uso para memorizar aí. Os participantes, os elementos químicos do grupo 1. Bom, grupo 1, o que é bom eu saber? Quem está no grupo 1? Metais alcalinos. Tem alguma exceção? Tem. Hidrogênio está no grupo 1, mas não é metal alcalino. Hidrogênio é ametal. O que mais que eu tenho que saber do grupo 1? O grupo 1 apresenta um único elétron na camada de valência. E, geralmente, esse elétron aí, todos os metais do grupo 1 vão perder esse elétron durante uma ligação química, durante a ligação iônica. Bom, quem são os participantes do grupo 1? Olha, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Tem certeza? Tenho. Quer ver por quê? Eu penso assim, olha a frase. Hoje, li na capa da revista, aí para dar certo com rubídio eu pus revista, coisas francesas. Então, eu ponho essa frasinha na minha cabeça. Hoje li na capa da revista coisas francesas. E aí eu consigo memorizar. Que aqui nesse grupo 1 a gente tem hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Os meninos que estão no plantão pedagógico comigo, quando a gente terminar, eu vou enviar isso aqui no WhatsApp de vocês. E aí, se vocês quiserem, eu envio em PDF ou eu envio em PowerPoint, porque no PowerPoint, se você tiver o aplicativo para abrir um computador, por exemplo, vai entrando frase por frase. Então, olha, quero memorizar o grupo dos metais alcalinos. Hoje li na capa da revista coisas francesas. Com essa frase, eu memorizo todo mundo que está aqui, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Assistiu a aula hoje? Beleza. Saiu daqui, almoça, tranquilo. De noite, dá uma lidinha nessa frase, aí deixa. Daqui uma semana, lê novamente. Foi assim que eu memorizei. Eu não memorizei de um dia para o outro. Eu achei legal, meu professor fez isso com a gente. Eu anotei lá, correndo. Eu memorizei tabela periódica no ensino médio, que era necessário naquela época. Hoje não precisa tanto, né? Mas se eu tenho interesse, vou aprender aqui. Então, como eu falei para vocês, de tardezinha, lê novamente essa frase. Fim de semana, lê mais um pouco, né? Lê ela de novo. Pega uma tabela, põe de um lado e vai lendo a frase para você ir memorizando. Vocês vão ver que vocês não vão fazer esforço nenhum. Que, ó, uma horinha ou outra que eu vou pegar isso aqui. E eu vou memorizar tranquilamente. Então, grupo 1, metais alcalinos, tenho que saber que eles têm um elétron na camada de valência. Como que eu memorizo eles? Olha a frase. Hoje li na capa da revista coisas francesas.
essa é a frase que eu uso. Se você não gostou dessa frase, você pode fazer outra, né? Mas, assim, essa frase está na minha cabeça já tem mais de 20 anos, né? Não, aí também não, exagerei um pouquinho. Uns 18 anos. Bom, agora o grupo 2. O grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Todo mundo do grupo 2, é bom a gente lembrar que eles têm 2 elétrons na camada de valência. Todos eles são metais. Eles têm a tendência de doar seus 2 elétrons. Bom, qual a frase que eu uso? Vou falar aqui, mas aí nas próximas a gente só lê a frase para não ficar enrolando vocês, né? Eu tenho berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Como que eu sei eles? Estou olhando na minha imagem aqui, nem se eu fosse crânio eu ia conseguir ler esses nomes aqui, né? Só se eu tivesse com óculos muito bom. Mas eu estou lendo aqui, ó. Como que eu sei? Eu leio assim: Bela, magrela, casou com o senhor barão de Rabicó. Com essa frase, Bela, magrela, casou com o senhor barão de Rabicó, eu memorizo todos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, como eu falei para vocês, olha, vou almoçar hoje, vou ficar tranquilo. De noite eu vou dar uma olhadinha, eu vou pegar essas frases, vocês que estão aqui assistindo a aula comigo, todos vocês eu tenho contato, vocês vão receber aí o documento em PDF e o documento em PowerPoint. De tarde você dá uma olhada, põe a tabela periódica de um lado e dá uma olhada na frase do outro. E aí, fim de semana, você dá mais uma olhada. Daqui uma semana, você dá mais uma olhadinha para ver como que você está. Você vai ver que automaticamente essas frases vão ficando, né, na sua cabeça, porque é legal, olha. Hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. São frases que têm sentido, né, e que acabam ficando na nossa cabeça. Bom, vamos lá para o grupo 13 agora. Agora, lembrando assim, ó, eu dei um pulo na minha tabela periódica dessa família de transição aqui, nessa imagem, dessa família verde aqui, que está aparecendo para a gente de verde. Ó. Eu pulei esse grupo verde aqui todinho e vou lá para o grupo 13, que é o grupo do boro. Grupo 13, a gente tem o boro, que é a metal, e a gente tem o restante, que são metais. Nesse grupo... Agora a gente fala desse negócio de metal, é metal mais um pouquinho, que também tem uma frase para decorar essa divisão. Nesse grupo 13, meu boro, ele é ametal e o restante aqui são metais. Bom, qual frase que eu uso? Balão, alegria, ganhou, índice, talismã, eniônio. Quem são os elementos químicos que eu tenho aqui? Eu tenho, até coloquei errado esse azulzinho aqui, ó. Vou corrigir agora. Aqui é só B de boro, tá? Eu pus BA, mas é só o B. Porque na hora de fazer esses negocinhos, deixa eu corrigir aqui com vocês. Eu fiz ontem de madrugada, e aí esse aqui ficou errado, mas eu corrijo agora. O que está errado? É só B. É só B de boro. Só tirar esse negocinho aqui. E eu ainda conferi e não achei meu erro. Mas a gente é assim, a gente para achar o erro da gente... Deixa eu salvar. É difícil. Agora vamos voltar lá que já vai estar certo. Compartilhar novamente com vocês aqui. Eita. Deixa eu ver o que foi aqui. Salvar. Sim. Ok. Que tem muita animação aqui que não vai... Não é qualquer computador que pega. Deixa eu tirar. Vocês estão vendo a tabela aí? Não está aparecendo para mim? Aonde a gente estava? Aqui na apresentação de slide. Vou voltar lá para onde a gente estava rapidão, né? Já tinha lido, hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. Estou aqui, balão, alegria, ganhou o índice, talismã, eniônio. Eu tenho boro, alumínio, gálio, índio, telúrio e niónio. São os elementos químicos que a gente tem nesse grupo 13.
Bom, vou lá agora para o grupo 14. O grupo 14, conhecido como grupo do carbono, todos eles que estão aqui, eles têm a característica de apresentarem 4 elétrons na camada de valência. Aqui a gente tem aquela família assim que tanto faz fazer um tipo de ligação ou outra, mas nós temos a presença de alguns metais e de alguns ametais nessa família. Agora a gente vê a frase que divide isso aqui, em metal e ametal, que é bem facinha também. Bom, então, nesse grupo 14 do carbono, olha, qual frase que eu uso? Comi siri gelado sem problemas. Falou, velho? Entendeu, gente? Comi siri gelado sem problemas. Bom, quais elementos químicos eu tenho aqui? Carbono, que é o mais usado deles. Silício. Eu tenho... E agora esqueci quem que é o Ge aqui, deixa eu ver. Eu sei que esse é o germânio, estânio, chumbo e flevório. Então, comi siri gelado sem problema. Falou? Então, olha, com essa frase, eu consigo aí memorizar todo mundo que está nesse grupo 14. Todos que estão aí nesse grupo 14, né? A gente põe dentro dessa frase aí, ó. Comi, me lembra carbono. Siri, me lembra silício. Dá para a gente pegar de boa. E aí, meninos, vocês estão entendendo a ideia ou não? Tá assim, mais ou menos? Eu tô entendendo, mas é difícil demais. Oi? Eu tô entendendo, mas é difícil demais. Mas é Não sei que se eu nem eu consigo decorar isso, não. Sabe como que você vai decorar? Você vai decorar isso sem perceber. Você vai, olha, hoje à tarde, depois do seu almoço, você dá uma olhadinha. Você pega as frases, você está participando da aula, eu vou enviar no seu WhatsApp. Você pega a frase e olha lá, beleza. Aí esqueço disso. Fim de semana, eu vou lá e pego de novo. Aí você já vai ver que uma ou outra já ficou. Você já memorizou. Daqui uma semana eu pego mais um pouquinho. Não é você sentar, eu vou decorar isso agora. Não, eu decoro um pouco hoje, mais tarde mais um pouco. Ah, daqui uma semana mais um pouco. Daqui um mês eu pego isso aqui e olho mais um pouquinho. Então, se eu fizer isso uma vez por semana, vocês vão ver que vocês vão conseguir decorar sem dificuldade nenhuma. Então, olha, hoje li na capa da revista Coisas Francesas. Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. Balão Alegria ganhou o índice Talismã em Niônio. Comi siri gelado sem problema. Falou? Vou lá para o grupo 15 agora. O grupo 15 é o grupo do nitrogênio. O primeiro participante desse grupo é o nitrogênio. Por isso que é chamado de grupo família do nitrogênio. Todo mundo que está no grupo 15 apresenta a característica de ter 5 elétrons na camada de valência. Então, aqui, quando a gente conta os elétrons da camada de valência, todos eles terão 5 elétrons. Eles têm prioridade, já tem 5, tem prioridade de ganhar 3 elétrons, para ficar com 8. Bom, essa é muito massa a frase, olha. Nossos pais assam saborosos bifes do McDonald's. Nossos pais assam saborosos bifes do McDonald's. Eu tenho aí o nitrogênio nessa aqui. Eu tenho o fósforo nessa aqui. Eu tenho o arsênio nessa aqui. Eu tenho o antinômio nesse aqui. Eu tenho o bismuto nesse aqui. E esse último, eu tenho o moscóvio, elemento químico novo. Tabelas antigas não tem ele. Mas olha aí, nossos pais assam saborosos bifes do McDonald's. Né? Que frase mais gostosa de se ler e de se falar. Facinha de entrar aqui dentro da minha cabeça. Né? Eu consigo memorizar com facilidade. Bom, então, vamos agora para o 6, para o grupo 16. O grupo 16, que é o grupo dos calcogênios, olha, a família 13, 14 e 15 não tem um nome específico. Leva o nome do primeiro participante. Grupo família do boro, grupo família do carbono, grupo ou família do nitrogênio. Família 1 leva o nome de metais alcalinos. Família 2, metais alcalinos terrosos. Bom, e agora a família 16?
Família 16 leva o nome de calcogênios. A dos calcogênios também é uma das mais massas. Olha, a gente memoriza ela. Importante lembrar que eles têm 6 elétrons na camada de valência e que, por ter 6 elétrons na camada de valência, eles têm a tendência aí de fazerem 2 ligações covalentes. É a família dos 7 porquinhos livres. Os 7 porquinhos livres. Formou, se você tiver com a tabela periódica aí na mão, ou se você conseguir enxergar alguma coisa nesse fundo meu aqui, porque eu olho na minha imagem que fica pequenininha, eu não vejo nada ali, só tem símbolos gregos. Mas olha o que a gente tem aqui. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, e a gente tem aqui o livermório. Os 7 porquinhos livres. É o mais fácil, né? De todos. Os 7 porquinhos livres. Memorizei ela inteirinha já, ó. Então, aqui nesse grupo 6, que é o grupo dos calcogênios, se eu quero memorizar, eu vou usar a frase os 7 porquinhos livres. Bom, vou lá para o grupo 17. Agora a gente lê ela todinha de novo. No grupo 17, a gente tem o grupo dos halogênios. Eu falo para os meninos assim, quem conheceu a professora Halogênia, é hora de lembrar dela. A Halogênia, ela era 7 estrelas, gente, ela era maravilhosa. A Halogênia me lembra esse halogênio, nunca mais eu confundi depois que eu conheci ela. A Halogênia, ela é 7 estrelas. Então, o grupo 17 é o grupo dos halogênios. Halogênios, né? São os gênios da tabela periódica. Esses halogênios com homens, eu sempre falo para lembrar dela, todos eles apresentam 7 elétrons na camada de valência. E aí, quando eles vão fazer ligações químicas, eles têm preferência por ganhar um único elétron, né? Fica muito mais fácil ganhar só um para ficar estável. Bom, eu não uso essa frase, mas acho que vocês vão gostar mais dessa, por isso que eu coloquei. Frase do grupo 17, dos halogênios. Ficou claro que Brahma não é igual à Antártica. Olha o barulhinho da latinha abrindo. Né? Quando a gente abre o refrigerante, a cerveja não faz esse barulhinho. Então, olha, dá certinho, né? Eu, assim, não usaria, mas... A impressora arrasou. Arrasou essa, né? Ficou claro que Brahma não é igual à Antártica. Chega, faz o barulhinho da lata abrindo lá, né? O refrigerante e a cerveja. Quem são os que estão aqui? Olha, eu tenho flúor, eu tenho cloro, eu tenho bromo, eu tenho aqui o iodo, eu tenho aqui mais embaixo o astato e eu tenho aqui, por último, o teneço. Esse teneço aqui é um dos novos também, dos elementos químicos mais novos. Então, olha, ficou claro que Brahma não é igual à Antártica. Olha o barulhinho da gente abrindo a latinha. Deu certinho, né? A gente consegue memorizar a família todinha. E assim, eu tenho certeza, meninos, quem pegar isso aí, e assim, eu vou mostrar do grupo B também, né? Daqueles outros que estão no meio. Mas não decore em primeiro momento do meio. Decore, memorize em primeiro momento, só esses aqui que são os mais importantes. E aí, quando você for fazer alguma atividade, pensa assim, o que não está na minha cabeça é porque é do grupo 2, lá do grupo lá dos... grupo 2, aliás, não, do grupo lá dos metais de transição que fica no meio, tá? Vamos para o último. Os últimos é uma das famílias, né, mais interessantes, são os gases nobres. São gases nobres porque estão todos no estado gasoso e porque não tem costume, não reagem com quase ninguém na tabela periódica. Por isso que são chamados de gases nobres. Bom, qual é a frase que a gente memoriza, né? Homem... Opa, peraí, não apareceu. Homem nenhum arranca criptonita do xerife de Recife. Aliás, do xerife de Rondônia, o Grande. Então, homem nenhum arranca criptonita do xerife de Rondônia, o Grande. Quem são os elementos químicos que eu tenho aqui? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio e esse último aqui, o organessômio.
Então, olha, homem nenhum arranca criptonita do xerife de Rondônia, o Grande. Aí, para você ver que frase das mais, né? Facinhas a gente entender. Então, olha, o que a gente tem aqui nesse grupo 8? Nesse grupo 8, como eu falei para vocês, nós temos os gases nobres, aqueles que não costumam se interagir com ninguém da tabela periódica. Não costumam fazer ligações químicas com quase ninguém, por isso que são chamados de nobres. E aí, desses gases nobres, todos eles, com exceção do hélio, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Somente o hélio que tem 2 elétrons na camada de valência. Por que o hélio tem só 2 e está aqui? Ele tem só 2 porque ele só tem o primeiro período. E ele está nesse grupo dos gases nobres porque as características do hélio são mais parecidas com os gases nobres do que os metais alcalinos terrosos. Então, olha, voltando. Quem eu tenho no grupo 1? Vamos ler junto? Quem eu tenho no grupo 1? Eu tenho metais alcalinos. Vamos ler aí, você lê aí na sua casa, eu leio aqui. A frase, hoje li na capa da revista coisas francesas. Vai fechando o olho, né, e tentando mentalizar a frase. Mais tarde, depois do almoço, eu vou pegar uma tabela periódica, pôr na minha mão e vou ler a frase em cima da tabela periódica para eu ir memorizando. Lembrando que isso aqui eu vou enviar para vocês. Grupo 2, grupo dos metais alcalinos terrosos. Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó. Bom, Bela Magrela casou com o senhor Barão de Rabicó, já estou lembrando de todo mundo aqui. Grupo 13, pego a minha tabela periódica e vou olhando, olha. Balão Alegria ganhou o índice Talismã em niônio. Balão Alegria ganhou índice Talismã em niônio. Grupo 14, comi siri gelado sem problema. Falou, velho? Entendeu? Né? Tipo, nesse sentido, essa expressão aí do falou, no sentido de entendeu que não deu problema. Bom, grupo 15. Nossos pais assam saborosos bifes do McDonald's. Nossos pais assam saborosos bifes do McDonald's. Me permite lembrar todos. Grupo 16, dos calcogênios. Os 7 porquinhos livres. Mais fácil. Os 7 porquinhos livres. Grupo 17, né, que eu vi aí que a Cauane gostou da ideia. Ficou claro que Brahma não é igual à Antártica. Olha o barulho da latinha abrindo, né? E o grupo 18. Homem nenhum arranca criptonita do xerife de Rondônia, o Grande. E aí, meninos? Alguma observação? Querem falar alguma coisinha legal, né? Então, assim, às vezes eu vou fazer né, principalmente quando a gente está na sala, né? Que vocês veem, a gente sabe isso aqui de cor, sabe? Através dessas frases. Eu não consigo memorizar, assim, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, não. Eu memorizo a frase. Toda vez que eu tenho que escrever, eu vou pensando nessa frase. E, assim, não esquece. Os que você, olha, esse é o principal de você aprender. Vou te enviar as 2 partes, a gente vai fazer do outro grupo aqui agora. Mas o principal é esse. Os que não estão aqui dentro da minha cabeça, eu só penso assim. Ah, eles é daquele grupo lá dos metais de transição, e eu só tenho que saber que eles têm 2 elétrons na camada de valência. Eu uso assim, né? Então, a gente vai agora, olha, terminamos esse grupo aqui do cantinho, a gente vai para esse grupo do meio, que é onde a gente tem os metais de transição. Metais de transição também tem frase? Tem. Eu vou colocar as frasezinhas aqui com vocês, né? Com um pouco mais de pressa, porque só faltam 8 minutos. E assim, escuta a dica. Essa do meio, só depois que você tiver memorizado essa familiar, esse primeiro slide aí, que você vem para cá. Porque eu tenho assim, aquele grupo lá do meio, só tem que saber deles, a maior parte deles tem 2 elétrons na cadeia de valência. Na cadeia de valência. Na camada de valência. Meu Deus do céu, tá com o nome errado na cabeça. Esqueci de mostrar uma coisa aqui para vocês. É porque aí eu começo a apressar e eu começo a errar. Lembra da frase? Até, assim, Brasil? Quando a gente forma a frase até assim, Brasil, a gente divide a nossa tabela periódica. Estou dividindo ela aqui com essa linha amarela aqui.
A gente divide a nossa tabela periódica em grupo dos ametais, tem aquela tendência de compartilhar elétrons nas ligações covalentes, tem aquela tendência de precisam receber elétrons para ficar estáveis, se forem fazer ligações iônicas. Todo o restante da tabela periódica, com exceção do hidrogênio, que fica atrás do até assim Brasil, são os metais. Metais estão doidinhos para doar os seus elétrons, dar o seu elétron para alguém e ficar estável. Então, olha, a frase até assim Brasil me dá um triângulo aqui, e nesse triângulo, quem fica dentro dessa frase até assim Brasil, eu consigo memorizar quem são os ametais, quem são aqueles que querem receber elétrons para ficar estáveis. Ah, e esse grupo aqui que você não colocou, esse grupo é o grupo 18, não faz ligação química, né? O grupo dos gases nobres. Não se interagem, por isso que eu não coloquei. E aí, se eu tiver metal junto com ametal, eu tenho ligação iônica. Metal doa seu elétron para o ametal. Metal doa, fica positivo, formando cátion. A metal recebe, fica negativo, formando um ânion. Se eu tiver só metais, ligação metálica, forma um mar de elétrons. Se eu tiver só metais, tem jeito? Tem. Ligação covalente. Compartilham seus elétrons para ficarem estáveis. Lembraram aí um pouquinho da primeira série? Nossa, a gente passa rapidão, né? Olha, vou ler aqui, a gente tem 5 minutos, vou ler a frase bem rapidinho para vocês. E aí, depois, qualquer coisa, a gente se encontra um outro dia para falar desse grupo aqui. Esse grupo, como eu falei para vocês, num primeiro momento, eu nem me preocuparia com essas frasezinhas aqui agora, porque senão eu vou ter 18 frases na minha cabeça. É melhor eu memorizar essas primeiras 8, quando eu já souber, já tiver craque, aí eu começo a mexer nessas aqui, tá bom? Bom, olha o grupo aí, o grupo 3, né? Todos esses que estão aqui, a distribuição eletrônica deles terminam em D, com exceção desses dois aqui, ó. Terminam em D e apresentam 2 elétrons na camada de valência. Para o primeiro eu uso assim: sócios ignorantes lavam ácaros. Se você olhar aí na sua tabela, né, eu vou fazer só para esse, senão não vai dar tempo de fazer para todos. A gente tem aqui SC de escândio, Y de ítrio, LA, grupo dos lantanídeos, aquele que a gente coloca aqui embaixo na tabela periódica, cuja distribuição eletrônica termina em F. ACRI, grupo dos actinídeos, que a gente também coloca aqui embaixo. Então, olha, sócios ignorantes lavam ácaros. Beleza. A próxima. Tio Ziro viajou com Ralph e Rafa. Eu tenho aí o titânio, o zircônio, o áfnio e o rutherfórdio. Então, tio Ziro viajou com Ralph e Rafa. Bom, vou ler todas as frases aqui para vocês, mas depois vocês podem conferir na tabela periódica o nome deles aí, vocês vão ver que dá certinho, gente. Bom, viu Nobel e ele tá débil. Essa é boa também, né? Viu Nobel e ele tá débil. Bom, o próximo. Creunice mora com Walter Sargento. Se você olhar aí na sua tabela, gente, ó, dá certinho. Dá certinho o nome aqui. Cromo, molibdênio, tungstênio, ciabógio. Pode olhar aí que você encontra que dá certinho. Bom, próximo aqui. Minha torcida rema em BH. Minha torcida rema em BH. Pode olhar aí que dá certo também, né? Todos que a gente tem nessa linha, nesse grupo aqui, nessa coluna. Bom, o próximo. Ferro, os heróis. No sentido de ferrar, no sentido de encrencar alguém, né? Então, olha, ferro, os heróis. Eu tenho o ferro, o rutênio, o ósmio e o rácimo. Então, ó, deu todo mundo aí. Ferro, os heróis. A gente sabe que tem muita gente que chama aí os heróis, as polícias, os heróis, né? Só brincando, né, gente? Brincadeirinha. Então, na brincadeira, eu ferro os heróis para lembrar disso aí. Bom, a próxima. Conheci a RH, irmã do Matheus. Deu todo mundo aí também, olha, cobalto, rutênio, irídio,
Meitinério. Conheci a RH, irmã do Matheus. Me lembra todos os participantes dessa família. Bom, continuando aqui, né? Ainda faltam algumas. Ninguém pode patinar de salto. Quem você já viu patinando de salto aí, né? Eu nunca vi ninguém. Então, olha, ninguém pode patinar de salto. Eu lembro de todos aqui. O níquel, o paládio, a platina, e esse aqui da Tungstênio, né? De Tungstênio. Ele tem um nome bem diferente aí. Que eles são dos novos, eles têm uns nomes bem diferentes. Então, ninguém pode patinar de salto. Olha o próximo. Gente, vou ler rapidão para vocês verem, né? Cueca agarrada, automaticamente rasga. Cueca agarrada, quando agarra em algum lugar, né? Automaticamente rasga. A próxima. Zenilda tem cada holograma interessante. Eu coloquei contente. Zenilda tem cada holograma contente. Holograma é aquele negócio que reflete a imagem. Então, aí, Zenilda tem cada holograma contente. A gente consegue memorizar aí, olha, o zinco, o cádmio, o mercúrio e o último que a gente tem aí. E aí, meninos? Tranquilos? Vou tirar, falta menos de 1 minuto. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo, né? Semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário. O tema da semana que vem é NOx, mas aqui tem mais coisas. Qualquer coisa a gente volta nisso aqui também. Ó. Se vocês verem necessidade, eu separei aqui algumas coisinhas, tá vendo? Sobre lá, organização da tabela periódica, nome das famílias, por que cada um está nessa família. E aí eu separei nesses objetivos aqui, ó. Se vocês quiserem, a gente volta nisso ou a gente vai para o NOx, né, Lucas, lá do 3º ano. O NOx é bom para o 3º ano, para a gente dar sequência. E a gente vai dar sequência. Toda quarta-feira a gente vai fazer isso aqui, tá? Então, não deixe de participar aqui. Eu acho que quem participou hoje, né, não se arrependeu. Só mostrando aqui o que a gente pode fazer.